Pastor José Francisco ou J. Silva, se vocês desejarem, queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal pessoal, pois é, para mais uma prévia. Bom, a lição de hoje é a lição de número 4, lição essa pautada e centrada no segundo trimestre, pois é, da CPAD. Veja bem, eu fiquei impactado com esse segundo trimestre justamente porque ele vem falando sobre Jesus e o verbo se fez carne. Pois é, não tem como não falar de uma lição que venha falando de Jesus, não tem como não falar, é impossível deixar de falar. É bem verdade que recentemente nós trocamos a nossa lição, estamos fazendo um teste com uma nova, oriunda da PEC, que vem pontuando aí as cartas de Paulo aos crentes da Galácia e aos crentes de Éfeso. Diga-se passagem, são duas cartas magníficas, né? Porém, quando olhei para o título da CPAD, eu fiquei impactado com o título da lição. E o verbo se fez carne. É impossível eu não falar de Jesus. E aí, como nós estamos aí sempre colocando lições novas, né? Ao invés de eu colocar da PEC, porque nós ainda não temos, né, uma quantidade de alunos, né, grande, ou seja, nem todos utilizam a lição da PEC, eu preferi então permanecer com as lições da CPAD por enquanto, ok? E claro, nós temos alguns amigos que já nos acompanham, às vezes até perguntam, não está gravando mais, né? Eu fiquei um bom tempo realmente sem gravar. Nós tínhamos um canal oficial chamado canal EBD Adelv, e esse canal foi desativado depois que a nova gestão assumiu, não quis mantê-lo, né? Então, todo o meu trabalho feito, que foi colocado dentro desse canal, se eu não tivesse salvo e colocado dentro do meu canal pessoal, eu teria perdido. Diga-se passagem, são lições fantásticas, inclusive para quem vai estudar sobre, né, esse tema, que é as cartas de Paulo aos Gálatas e aos Efésios, vai ter aqui dentro algumas informações, lições gravadas sobre a carta de Paulo aos crentes de Éfeso. Nós temos aí um cunho de mensagens aqui dentro em lições, né, para essa carta, tanto minhas quanto de outros professores que na época passaram a nos auxiliar nas gravações. Então você vai ter um material disponível aí para ajudar na compreensão do conteúdo dessa lição. Mas eu não poderia, em hipótese alguma, deixar de falar de Jesus, até porque essas cartas só existem por causa de Jesus. Na verdade, tudo que Paulo redige para essas cartas é por causa de Jesus com toda a propriedade. A gente vê isso logo na primeira apresentação da sua carta aos crentes da Galácia, né? Paulo vai ali dentro dessa carta defender o seu ministério e a sua pregação com toda a propriedade por conta dos judaizantes que estavam entrando dentro da igreja e bagunçando a hegemonia do sagrado com toda a evidência, né? Com toda a propriedade, como eu sempre digo. E, claro, eles estavam lá bagunçando justamente, colocando em xeque tanto a mensagem, dizendo que a mensagem de Paulo não era totalmente genuína, no mesmo nível da dos apóstolos de Jerusalém, e ainda mais duvidando do seu apostolado. Então, o mesmo vê-se dentro dessa carta, né, alcunhando perguntas fantásticas para aquela igreja que estava se deixando levar pelo engodo das heresias aplicadas pelos judaizantes e, é claro, pelos donos da gnose também, que vieram bagunçar a hegemonia desse sagrado. Mas, enfim, é uma carta magnífica, fantástica. Paulo defende a mensagem pregada, Paulo defende literalmente o seu apostolado, e Paulo coloca em xeque literalmente esses falsos crentes. É muito boa, mas esse conteúdo ele só existe porque Paulo acreditou, creu e foi salvo por Jesus Cristo, foi embasado por Jesus Cristo. Então, não posso deixar de falar de Jesus. Embora a lição seja ótima, perfeita, mas eu quero falar de Jesus. Aos crentes de Éfeso, ou aos crentes de Éfeso, né? Ou carta de Paulo aos Efésios, é fantástica também, simplesmente extraordinária. Mas eu continuo centrado em Jesus Cristo. Até porque, e o verbo se fez carne, é literalmente falar
do meu Senhor e Salvador. Na lição passada, Jesus trouxe uma pauta muito maravilhosa sobre o segredo da adoração, a verdadeira adoração. Pautada em João 4, 23 e 24, quando ele declara que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso é lindo demais. E, claro, Jesus vai pontuar o segredo da adoração com toda a evidência dentro do conteúdo, né, apresentado no capítulo 4, versículos 24, com toda a propriedade do Evangelho de João. Na verdade, é uma coisa linda, simplesmente linda, é uma leitura fantástica. E hoje a gente volta para falar justamente sobre quem? O capítulo de número 6, tá? Do mesmo Evangelho de João, no 8, pontuando aqui o nosso texto áureo, falando com toda a propriedade o próprio título da lição. O título da lição é Jesus, o Pão da Vida. Coisa linda, né? E a temática de abordagem é o pão da vida, literalmente, que é Jesus. Bom, o texto diz: eu sou o pão da vida. Olha aí, simples, né? A verdade prática diz-nos o seguinte: Jesus é o pão da vida. Pega isso aqui. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual. Simplesmente lindo isso aqui, né? Que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Então Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Lindo demais isso aqui. Bom, nós temos aí aquela leitura diária, né? E a primeira descrição, tá, pontuada aqui no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 30 e 31, para segunda-feira, escrita está: Jesus é a revelação do pão do céu. Lindo demais isso aqui. Jesus é a revelação do pão do céu. Na terça, pontuando o mesmo capítulo, nos versículos 41 e 42, Jesus é o pão que desceu do céu. Olha só. Na quarta mesmo, capítulo, versículos 52 a 56 seguidos, Jesus, a verdade revelada nos símbolos da carne e do sangue. Olha só a descrição que ele coloca para a gente. Jesus, a verdade revelada nos símbolos da carne e do sangue. Lindo demais isso aqui. Bom, na quinta ele pula para o capítulo 7 de João, nos versículos 6 a 8 seguidos também, e a descrição, a chegada da presente hora de Jesus. A gente vai falar sobre isso, calma aí. No capítulo 8 de João, agora, nos versículos 31 e 32, ele coloca aí Jesus como a verdade que liberta. E de fato é isso que a gente encontra, né? Eu sou a verdade. Jesus, ele confirma isso com toda a propriedade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu poderia até colocar aqui o 36, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Pois é, lindo demais. E aí no sábado, ele, mesmo capítulo 8, pontuando os versículos 41 a 47, ele coloca a seguinte descrição extraída do contexto. Jesus, olha só, Jesus, a verdade vinda do Pai. Eu gostei disso aqui, porque quando a gente leciona para os nossos queridos, lindos e perfumados alunos do Sebadelv, nosso seminário, né, eu gosto muito de colocar em evidência essa questão da teologia, né, porque a gente divide teor, Deus, né, e logia, proveniente de logos, cujo significado é verbo, palavra, ciência, tratado, expressão, razão, conhecimento. Coisa linda demais. E aí você automaticamente, o que você obtém? Você obtém Jesus como a ciência, que é a revelação de Deus dada aos homens. Pois é, o versículo 14 confirma isso: e o verbo se fez carne e habitou entre os homens, revelação, com toda a propriedade. E aí você vê Jesus como o conhecimento revelado, como a razão de Deus, como o tratado de Deus, como o discurso de Deus. Coisa linda demais. Então isso aqui só corrobora literalmente Jesus, a verdade vinda do Pai.
Fechou, né? Lindo demais. E aí nós temos a nossa leitura bíblica em classe. A mesma está pautada no capítulo 6 do Evangelho de João, nos seus versículos de número 1 a 14. Pois é, a leitura é muito interessante porque quando Jesus ele sai da cena, né, da mulher lá de Samaria, aí com toda a propriedade a gente vê aqui que Jesus ele está partindo para a Galileia, porque lá o destino dele era a Galileia, mas ele diz que precisava passar por Samaria. Só que agora a gente está vendo literalmente Jesus indo para a região da Galileia. Meu Deus do céu. E como sempre, uma multidão, né, vai estar seguindo Jesus. E detalhe, essa multidão que segue Jesus, ela está seguindo ele por causa dos sinais que Jesus fazia. Pois é, das operosidades de Jesus. Logo a gente tem aqui seguidores, né, acompanhando Jesus, não pelo que Jesus ele é, mas pelo que Jesus faz. Perceba, isso é muito comum e a lição vai pautar isso para a gente. Ok? Muito bem. E aí, daí por diante, ele vai colocar Jesus subindo um monte. A gente precisa entender isso aqui geograficamente, tá? Porque às vezes, quando em um evangelho a gente encontra Jesus subindo um monte, a gente encontra no outro evangelho ele nas planícies. Calma aí. Então a gente precisa entender esse negócio direitinho e a gente vai entender. Vai mencionar também, inclusive, né, que a festa da Páscoa estava próxima. Perceba que nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de João, né? E aqui, automaticamente, eles já estão mostrando a preocupação com a Páscoa. Pois é, e isso aqui é muito significativo, né? Porque quando a gente começa a chegar perto da Páscoa, Jesus já começa a mostrar os sinais do que iria acontecer com ele. Pois é, mas isso aí já é uma outra pauta, já é uma outra lição. E a lição, literalmente, parafrasear essa leitura fantástica, eu vou deixar vocês terminarem, porque senão eu vou ficar aqui dentro dela o tempo todo, já vou fazer uma aplicação, e aí a gente, quando chega no conteúdo da lição, não vai falar mais nada, né? Bom, nós temos aí, logo após, aquele plano de aula do autor, né? O plano de aula do autor é aquele contato, né, entre o autor e o professor. Isso aqui não tem na revista dos alunos, mas tem na do professor, porque é aquela planilha literalmente esmiuçada, mastigada, que ele deixa disponível para os professores usarem, caso queiram usar. Bom, o que me chama a atenção realmente dentro dessa planilha de apresentação é justamente a introdução dele no plano. E ele coloca dizendo que Jesus apresenta, ou melhor, o Evangelho apresenta Jesus como o pão da vida. Sim, é verdade. O Evangelho de João principalmente apresenta Jesus como o pão da vida. E o que é mais interessante, ele coloca aqui dizendo que, destacando literalmente a sua missão de oferecer sustento espiritual, meu Deus do céu, e vida eterna ao pecador. Ah, fala sério, isso é lindo demais, né? O Evangelho apresenta Jesus como pão da vida, destacando a sua missão. Isso é extraordinário, meu Deus do céu. Ele ainda coloca dizendo que assim como o pão físico é indispensável, sim, é indispensável, carecemos do pão físico para a nossa sobrevivência, de fato, né? Quando a gente fala aqui do pão físico, a gente fala do alimento. O corpo precisa ser alimentado, literalmente, tá? Para sobreviver. Então isso é extraordinário. Assim como o corpo carece do alimento físico, do pão físico para viver, para a sua sobrevivência, literalmente, Jesus é visto como alimento espiritual, né, fundamental, essencial para a saúde da alma, né, do corpo e do espírito.
E diga-se de passagem, quando Jesus é visto como o pão da vida, é para saciar a fome, literalmente, da nossa alma. Fome de Deus, precisamos ter fome de Deus. O que é isso? Vontade de buscar a Deus, vontade de caçar Deus, vontade de invocar a Deus, vontade de estar com a sua palavra, vontade de manter contato, vontade de viver em vida de oração, vontades. Isso mata a sede e a fome espiritual do cristão. Ok? Então, é muito importante, porque é isso que a gente vai estudar nessa lição, tá? Literalmente, Jesus como nosso alimento espiritual. Lindo demais. Saiu daí. Os objetivos da lição, né? Eu separei aqui. O primeiro dele, instruir, né, a classe a respeito do milagre da multiplicação. Isso aqui é para o professor, né? A primeira coisa que o professor tem que se preocupar, e é um dos principais objetivos da lição, é literalmente, né, classificar a importância do milagre da multiplicação. E a gente vai falar muito sobre isso. Diga-se passagem, essa passagem bíblica na Bíblia, ela é simplesmente extraordinária. E o que mais a gente percebe são pessoas adversas, né, dando as mais variadas explicações sobre esse fenômeno que acontece. Porque Jesus pega 5 pães, né, 2 peixes. Aqui no Evangelho de João não diz que eram 2 peixes, né? Diz pães e peixes. Mas independente disso, em outro evangelho a gente vai perceber que vai ser classificado 5 pães e 2 peixes. Vamos lá. Então, independente da quantidade, Jesus pega esses pães e esses peixes, reparte, né, para os discípulos e manda os discípulos distribuírem. Engraçado, como é que 5 pães e 2 peixes vai alimentar uma multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Totalizando aí, nós estamos aproximadamente quase 15.000 pessoas aproximadamente. E são milagres surreal. É lindo, estou falando, prende. Segundo, refletir a respeito, né, olha só, refletir a respeito aos desafios da fé. Ou seja, existem desafios para a nossa fé? Claro que existe, né? O maior de todos os primeiros desafios que a gente enfrenta é a descrença, né? Bom, isso é impossível. Esse é o grande vilão da história. E aí, como se não bastasse, muitos outros fatores se acabam se acarretando desse motivo, dessa falta de fé, prejudicando literalmente. Por que a gente não vê mais tanta evasão de milagres em tempos atuais? Porque justamente o ceticismo, né, e a crença desalojada desses fatores miraculosos parece que não existem mais. Ou seja, as pessoas estão mais preocupadas com mensagem de autoajuda, mensagem de formalismo, mensagens legalistas, mensagens não sei o que, mensagens assim, mensagens assados, mas não pauta, né, não pauta a verdadeira essência do Evangelho. Meu Deus do céu. Às vezes a gente vê as pessoas, mas deixa quieto, vamos lá, deixa eu ir para o terceiro aqui. Terceiro, correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão da vida. Correlacionar a necessidade. A palavra necessidade por si só já é tudo, né? Mostrar que somos totalmente dependentes e necessitados desse relacionamento com Jesus. E esse relacionamento com Jesus nos faz assentarmos à mesa com Ele, partilharmos o pão com Ele e sairmos alimentados literalmente. Pega a visão, pelo amor de Deus. Bom, aí nós temos aí uma motivação que ele coloca, às vezes eu uso, às vezes não. Na motivação dele, ele fala que, claro, ele vai pontuar que o pão é o alimento básico. A gente já viu praticamente isso na introdução, mas sim, o pão ele é alimento básico, tá, em diversas culturas, literalmente. E como tal, esse primeiro alimento básico, fundamental, visto em várias culturas, é literalmente o sustento da vida. É utilizado para sustentar a vida. Tá? Da mesma forma que uma alimentação adequada, diz ele, tá? Que uma alimentação
né, inadequada, vai com calma, da mesma forma que uma alimentação inadequada compromete a saúde física, tá? Como assim? Da mesma forma que uma alimentação inadequada prejudica a saúde física, a falta de nutrição espiritual, tá, em Jesus pode ser classificado. Calma aí, vamos dar uma melhorada nisso aqui que não está muito bom não. Bom, da mesma forma como uma alimentação inadequada compromete a saúde física, sim, qualquer tipo de alimento inadequado, ou seja, que não seja saudável para o corpo, vai prejudicá-lo com toda a propriedade. Aí ele coloca aqui que, da mesma forma, né, a falta de nutrição espiritual em Jesus, né, faz o pão da vida em Jesus. O pão da vida prejudica a nossa... Calma aí, não, o assunto não está legal. O pão da vida prejudica a nossa vida espiritual. Calma aí, filhote, o que tu está falando aí? Que história é essa? Eu estou aqui te dando uma moral, tu bagunça o coreto. Faz isso comigo não. Vamos lá, corrigindo aqui o detalhe de novo, vamos lá. Bom, da mesma forma que uma alimentação inadequada compromete a saúde física, claro, qualquer tipo de alimento que não seja saudável ao corpo vai prejudicá-lo, ok? Da mesma forma que o corpo carece de um alimento adequado, nós carecemos, tá, de um alimento espiritual qualificado também e adequado, claro, que esse alimento espiritual, ele é o próprio Senhor Jesus Cristo, ok? Melhorou, né? Pois é. Bom, assim como o pão é indispensável, Jesus Cristo também é indispensável, tá? E fundamental para a vida do cristão. Pega a visão, melhorou? Top de linha. Vamos lá. Saindo então aí dessas apresentações básicas, a gente chega na introdução da lição. Pois é, introdução da lição. Dá um tempo para a gente poder saber onde que a gente está, né? Vamos lá. Bom, na introdução da lição, a gente encontra aí literalmente o autor já colocando que Jesus ele multiplicou pães e peixes. Sim, é fato, está escrito, a gente já leu, a leitura bíblica mostra isso para a gente. Jesus multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. É fato, está na Bíblia, né? Jesus ele multiplica pães e peixes para saciar a fome de uma multidão de pessoas com toda a propriedade. No entanto, o autor diz que ele, Jesus, notou que as pessoas que estavam ali, que faziam parte daquela multidão, estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais. Olha que coisa! Estavam focadas apenas, preocupadas apenas com as suas necessidades materiais, ou seja, preocupando-se unicamente em satisfazer, diz o autor, a sua fome imediata. Nada mais que isso. Somente isso. Pavoroso, né? Pois é. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Sim. Essa dependência não se limita a necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. E aí ele fecha, né, essa introdução, dizendo que a lição desta semana, a lição agora, ela visa literalmente demonstrar, e eu vou acrescentar, o quão somos dependentes de Deus. Inclusive, nossas limitações e necessidades fazem com que a gente venha buscar em Deus satisfazer a nossa fome espiritual, a nossa sede espiritual, para quem quer,
porque nem todos que estavam ali seguindo a Jesus queriam serem saciados espiritualmente. Pelo contrário, queriam se saciar fisicamente. Não estavam preocupados com o lado espiritual, estavam preocupados com o físico. Apenas saciar a fome, suas necessidades básicas. Pois é, interessante. Bom, muito bom, né? E aí a gente chega então no primeiro tópico da lição, né? O primeiro tópico da lição coloca aqui Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Jesus, sempre a multidão, pois é. No primeiro ponto de abordagem, ele coloca em evidência a multiplicação de pães e peixes. Vamos lá. No segundo ele fala sobre o milagre. No terceiro ele coloca qual era o interesse da multidão. Coisa extraordinária, né? Vamos lá. Bom, o Evangelho de João relata, mostra, tá, que um dos mais impressionantes milagres de Jesus é justamente a multiplicação desses pães e peixes. Pois é, 2 peixinhos, está escrito aqui no versículo 9. 2 peixinhos, 5 pães, tá? É um dos mais impressionantes milagres de Jesus. Por quê? Porque com 5 pães e 2 peixinhos ele vai alimentar uma multidão, diz o contexto bíblico, de quase 5.000 homens. E a gente até já parafraseou, né? Fora mulheres e crianças, que dá um total de quase 15.000 pessoas ou mais do que isso. Pois é, se eu for pontuar que cada casal tinha ali 2, 3, 4 filhos, então, meu Deus do céu. Se a cultura judia gostava de fazer filhos, então, meu querido, não é nem mais 15, bota aí umas 21 pessoas, 20 pessoas, 20.000 pessoas, né, com toda a propriedade. Há quem ouse até arriscar um número exato. Eu não vou fazer essa loucura, porque a Bíblia diz quase 5.000, então é claro que fora mulheres e crianças significam que eles não estavam sendo contados, mas se cada homem ali, né, dentre os quase 5.000, vamos lá, dentre os quase 5.000, digamos que 4.000 tivesse casado, tivesse suas esposas, né, e formando família, então a gente tem aí um número de quase, sei lá, mais de 20.000 pessoas. Mas Jesus está multiplicando 5 pães e 2 peixes para alimentar uma mega multidão gigantesca. Pois é, isso é impressionante ou não é? Pois é. Bom, e aí ele continua dizendo, a narrativa do milagre dos pães está presente nos 4 evangelhos. Olha que coisa linda, né? Olha só, a narrativa do milagre dos pães está presente nos 4 evangelhos. E diga-se passagem, nem todos os milagres que são pautados em alguns evangelistas nem sempre fazem parte do outro. Pois é, esse é um dos raros momentos que a gente vê os 4 evangelistas narrando uma história extraordinária. Às vezes João nem sempre participa dessa continuação de milagres, às vezes fica pautado apenas nos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de sinópticos, que possuem uma visão comum, mas não são totalmente iguais, possuem uma visão comum, parecida, mas não são iguais. Há uma diferença muito grande, às vezes, nos comentários de um para o outro. Eu pude observar isso e constatar literalmente quando a gente começa a pontuar a questão da traição, a questão da Páscoa, no momento em que Jesus ele vai pontuar que um dos seus discípulos iria traí-lo. Você percebe que Mateus fala de uma forma, Lucas fala de outra, Marcos fala muito parecido com Mateus e João diferencia tudo literalmente do que a gente lê nos demais, porque João vai mostrar detalhes que Lucas, que foi o pesquisador, o exímio pesquisador, não pontua, João pontua. Pois é, então, queridos, essa é uma das raras situações ou momentos que a gente vê a mesma narrativa sendo colocada nos
4 evangelhos. Isso é lindo demais. Mas a gente chega dentro do capítulo 6 do Evangelho de João e a gente se depara literalmente com uma leitura muito salutar, um conteúdo fantástico onde Jesus ele é visto como o pão da vida. E ele começa dentro da sua pauta dizendo que no capítulo 6, no versículo de número 1, tá? João começa com a expressão depois disso. E ele vai dizer, essa frase refere-se aos acontecimentos que se seguiram, que seguiram as palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém. Olha só, durante a provável festa da Páscoa mencionada no capítulo 5. Coisa extraordinária, né? Pois é, e aí a gente chega... Bom, chegando aqui no ponto de número 2, cuja descrição refere-se a o milagre, nós observamos na narrativa do autor o seguinte, como o único milagre, diz ele, como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, é como disse, né? São situações que às vezes são mencionadas nos 4, tem situações que às vezes são mencionadas no 4, como eu fiz aqui uma apresentação prévia da Santa Ceia, por exemplo, os 4 evangelistas mencionam o fato da ceia. Mas quando se trata desse milagre, milagre da multiplicação de pães e peixes, aí sim a gente precisa observar que é o único milagre que literalmente vai estar registrado nos 4 evangelistas. Bom, é comum a gente ver repetições de milagres nos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Mas nos 4 é um pouquinho mais, difícil, tá? Porém, esse milagre aqui, como diz o autor, ele é mencionado literalmente nos 4 evangelhos. E o evangelista João, né, literalmente, ele procura mostrar a multiplicação dos pães e peixes, como diz o autor, neste capítulo, como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Isso simplesmente é extraordinário. Ele está me dizendo que o evangelista procura mostrar, evidenciar esse milagre em seu livro como algo que mostra literalmente o poder ilimitado de Jesus. E nós sabemos, né? Pois é, por esta razão, diz ele, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta de homens, mulheres, tá? Jovens e crianças que o seguiam. Pega isso aqui, né? A gente já pontuou sobre isso, mas perceba que a multidão, né, é declarada como aproximadamente ou quase 5.000 homens. Só que agora nós estamos vendo, além de mulheres, de jovens e crianças. Então aqui, mais uma vez, a gente comprova que era muito mais do que 15.000 pessoas. Com toda a propriedade, você pode aí arredondar para os 17 a 20.000 pessoas. Isso aqui sou eu parafraseando, não está escrito. Estou supondo, mas é uma suposição que a contextualização me permite, com toda a propriedade, ver por este prisma ou por este ângulo, com toda a evidência, sem problema nenhum. Então, ele destaca literalmente a pessoa de Jesus quando ele vai alimentar essa multidão avassaladora de homens, mulheres, jovens e crianças. Isso é simplesmente extraordinário. Na narrativa, João revela também o poder criador e divino, que é capaz de trazer a existência. Olha que coisa linda isso aqui. Na narrativa, ele diz que o evangelista também destaca literalmente o poder, né, revelador, o poder criador, o poder divino, literalmente capaz de trazer à existência aquilo que não existia. Olha só, como assim? Eram 5 pães, 2 peixes, para alimentar aproximadamente 5.000 homens.
Perceba isso, eram 5 pães. E de repente, do nada, 5 pães alimentam uma multidão avassaladora. E ainda sobram 12 cestos de pães. Explica isso. O poder criador de trazer à existência aquilo que não existia, literalmente. Sim, o milagre da multiplicação com toda a propriedade, o milagre da multiplicação de pães e peixes se distingue, se diferencia, para ser mais exato, dos milagres de curas e outros tipos. Pois você vai perceber que os milagres de curas e outros tipos de milagres, eles são muito avaliados dentro dos 13 evangelistas. Mas esse milagre aqui, o milagre da multiplicação de pães, é simplesmente fora do comum. Ele abrange uma realidade totalmente fora do âmbito da naturalidade. O que é isso? O milagre da multiplicação de pães, ele sobrenaturaliza o ambiente, fazendo aquilo que não existia passar a existir literalmente à medida que os discípulos repartiam e distribuíam para a multidão. Lindo isso aqui, simplesmente fantástico, Mas aí no ponto 3 a gente percebe uma outra realidade, uma pergunta que o autor coloca: qual era o interesse da multidão? Qual era o interesse da multidão? Sim, é bem verdade que aonde Jesus ele pontuava sempre havia multidões, sempre haviam pessoas que vinham de várias localidades acometidas pelo fenômeno chamado Jesus. Mas, escute isso, Jesus ele vai perceber que essa multidão aqui, que o seguia, que queria ver os milagres, e queria ver as curas que Jesus realizava, porém, uma multidão que queria ver milagre, queria ver cura, queria ver sinais, porém, não estava disposta a ouvir o verdadeiro sentido da mensagem que Jesus estava passando. Sim, uma multidão que o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Ou seja, essa multidão não queria ouvir a mensagem, queria apenas os milagres. Pois é, queridos, E como se não bastasse, o autor traz para a gente nessa apresentação também dizendo que em Jerusalém os líderes religiosos, eles não só rejeitavam o Messias, como também procuravam a sua morte. Veja bem, não era só a multidão queria ver curas, sinais, milagres, enfim, mas não dava ouvidos à mensagem de Jesus. E claro, a cúpula religiosa também não se interessava nem sequer em Jesus, quanto mais ouvir os milagres de Jesus, porque na verdade eles queriam era exterminar Jesus. E a gente vê isso lá logo, quando está chegando próximo à Páscoa. A gente até tem uma mensagem sobre isso. São Mateus capítulo 26 pontua literalmente momentos maravilhosos da Páscoa sendo realizado com Jesus e os seus discípulos, e ao mesmo tempo aquela tensão que vai acontecer no ambiente quando Jesus diz que um deles haveria de traí-lo. E é claro, enquanto Jesus está com seus discípulos celebrando a Páscoa, a cúpula desses religiosos, desses elementos que queriam ver Jesus preso e morto, a cúpula sacerdotal, os anciões da cidade, o líder religioso Caifás, toda essa cúpula arquitetando, conspirando para matar Jesus. E veja bem, automaticamente esses caras aqui, eles estavam um pouco se lixando para a mensagem de Jesus. Na verdade, a mensagem de Jesus os incomodava.
né? E eles queriam a morte de Jesus. E isso aqui não me espanta, porque quando esses judeus que queriam apenas milagres e curas, eles vão se juntar à mesma cúpula da crucificação para mandar dizer: não, solta Barrabás e crucifica Jesus. Essa mesma multidão. Bom, ele notou, sim, Jesus notou com toda a propriedade que as pessoas estavam apenas interessadas, tá, nas curas e nos milagres, mas não em ouvir a sua palavra. Pois é, diz o autor, ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como Filho de Deus. Bom, no dia seguinte, o que vai acontecer? Naquele dia, Jesus multiplicou pães, peixes, se alimentaram, beleza. No dia seguinte, o autor diz que a mesma multidão, ela volta a se encontrar com Jesus. A mesma multidão vai ao encontro de Jesus de novo. Só que eles estão indo ao encontro de Jesus para quê? Para receber novamente curas, milagres, alimentação? Pois é, só que Jesus agora vai confrontá-los. Jesus vai bater de frente com eles, com toda a propriedade. É isso que a gente lê na narrativa do autor, com toda a propriedade. Quando falo isso é João, tá? No Evangelho de João. Perceba, Jesus vai confrontá-los para que eles passassem a buscar alimentos materiais com seus próprios esforços e não ficar esperando a vida toda que milagre viesse a acontecer. Não. Por quê? Porque esse povo aqui era interesseiro, tá? Queriam ser alimentados fisicamente, mas não queriam saber o verdadeiro sentido do que Jesus estava passando para ele. E na verdade Jesus está mostrando para eles o seguinte: olha, os vossos pais comeram o pão que desceu do céu lá, o maná, tá? Pois é, mas o pão que essa era a mensagem que Jesus queria passar, que ele é o verdadeiro pão do céu, mas eles queriam apenas o físico. Pois é. Bom, aí o autor diz pra gente que a situação não é muito diferente hoje em dia. E sim, claro que não é, não é mesmo. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas se apressam para ir à igreja apenas por causa dos milagres, dos sinais e das manifestações. E essas pessoas não estão interessadas em ouvir a mensagem salvífica de Jesus. Não. Elas querem ir por causa de milagres, por causa de sinais, por causa de manifestações. Elas estão ali apenas para receber a bênção e depois, mete o pé, vai continuar fazendo as mesmas coisas de antes. São pessoas interesseiras. Pois é. Bom, e é claro, eles queriam apenas satisfazer as suas necessidades humanas. Mas eles sabem que não são os grandes milagres. Eles sabem que não são os grandes milagres que resolvem os problemas das pessoas. Pois era preciso algo mais. Claro, o autor está dizendo aqui o seguinte: Jesus sabe que não é só os problemas, não, que são resolvidos, está tudo certo. O que vai realmente sanar a vida das pessoas é a cura da alma, só que as pessoas não querem. Existem, infelizmente, como na época de Jesus, existe hoje em dia pessoas que vão para a igreja apenas por interesses, curas físicas e só acabou, não querem tratar da sua alma, enquanto que a mensagem que é transmitida, ela tem realmente essa vibe, né, de querer penetrar literalmente para curar o interior da pessoa, mas eles não querem isso. Pois é. Bom, o que são milagres? Aí eu pontuei aqui que é interessante a gente observar, né? O que são milagres, literalmente, pastor? Bom, milagres são obras de origem. Milagres são obras de origem e poder sobrenaturais. O grego chama pra gente poder, né? Literalmente de dunamis. O autor colocou pra gente no grego dinamis. Ok? Bom, independente se dunamis ou dinamis, a expressiva grega parafraseia o que é poder. E esse poder, dinamis ou dunamis, né, quando a gente vai buscar o que significa isso, literalmente está relacionado a uma dinamite. E o que uma dinamite causa? Ela causa uma explosão assustadora. Perceba que quando aqueles que estão trabalhando nas pedreiras, eles fazem fissuras nas pedras e colocam dinamites. E à medida que eles disparam essas dinamites, o que elas fazem? O poder de explosão dela abre a pedra, quebra a pedra. Olha que coisa tremenda. Pois é. Então, as obras de origens
tá? Milagres são obras de origens, tá? De poder sobrenaturais, poder que poder que tem a força de quebrar literalmente as situações adversas complicadas, as pedras que realmente impedem, o progresso do homem de Deus, da mulher de Deus e do ser humano em si, na sua própria vida. Mas vamos lá. Bom, o que são milagres? Eles funcionam, tá? Como um sinal ou uma marca. Os milagres são sinais que marcam literalmente, deixam marcas literalmente. A palavra grega para sinais aqui é simeon, e automaticamente está relacionado a sinais debaixo da autoridade, ou que vem ao acontecer mediante a autoridade do poder de Deus, literalmente manifesto. Então nós temos aqui dunamis, poder explosivo literalmente, tá? E temos simeon, que mostra a autoridade de Deus, deixando marcas literalmente de forma, nas operosidades. Preste atenção. Porém, o maior milagre que é visto como um milagre central na Bíblia Sagrada é a ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o maior milagre que a gente contempla. Coloquei um segundo ponto aí. Os milagres servem pelo menos para 3 propósitos. Nós pegamos isso aqui do autor, óbvio. E quais são esses 3 propósitos? O primeiro deles, honrar a Jesus Cristo, comprovando a veracidade, diz o autor, de sua mensagem, tá? E provam também sua identidade como Filho de Deus e nosso Salvador. Coisa linda demais. Segundo, expressa o amor, diz ele, compassivo de Cristo. E terceiro, significa a oportunidade da salvação. Olha que coisa! Porque todas as vezes que uma manifestação acontece, um sinal é manifesto, um milagre acontece, abre-se essa porta, abre-se essa oportunidade de oferecer Jesus, o Salvador, literalmente. É claro que muitos não querem, mas o milagre abre essa porta. E cedo ou tarde, com certeza, essa pessoa vai precisar de Deus de novo. Pois é, a porta fica aberta. Quem sabe, na segunda não se converte. Bom, isso aqui é importante. Um terceiro ponto que a gente também destacou para somar a essa questão do milagre, tá? A palavra de Deus, diz ele, indica que os milagres devem continuar a acontecer ou a ocorrer, de seus seguidores. Olha só, a gente pontua Jesus no Evangelho de São Marcos, no seu capítulo 15, no versículo 16, mandando os discípulos irem por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem cresce e fosse batizado seria salvo. Pois é, dentro dessa mesma comissão, a gente encontra Jesus colocando o seu colegiado apostólico para sair a fazer milagres, curas, manifestações, todas elas no seu nome. Jesus nos dá autoridade para isso, que é a autoridade do seu nome. O seu nome funciona como uma senha, aonde com certeza os milagres irão acontecer. É preciso simplesmente utilizar essa autoridade do nome de Jesus com exatidão, porque com certeza Ele quer trabalhar através da sua vida. Então a palavra de Deus indica, ela diz, com toda a propriedade, que os milagres devem continuar. É Jesus que manda fazer, não tem jeito. Ele disse que nos deu poder e autoridade para isso. Então, se nós temos poder e autoridade, se nós temos autorização, se nós temos a senha, o que nos impede de orarmos e vermos o paralítico andar? O que nos impede de orarmos e vermos o morto ressuscitar? O que nos impede de orarmos e vermos o Senhor operar maravilhas no meio do seu povo? O que nos impede de orar e ver literalmente a operosidade divina marcando, sinalizando, sobrenaturalizando o ambiente? O que nos impede? A nossa
própria falta de fé, o nosso próprio ceticismo, a nossa própria ignorância é que impede isso. Pois é, os milagres, a Bíblia diz que seguiriam os que creem, tá? Foi Jesus quem pontuou para a gente, Ele nos deu autoridade para isso, para a gente colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Foi Ele que nos deu autoridade para isso, para a gente colocar as mãos sobre mortos e eles ressuscitarem. Que isso? Foi Jesus que nos deu essa autoridade. O problema é que a nossa falta de fé, a nossa descrença, o nosso ceticismo, como disse, é que atrapalha a hegemonia do sobrenatural no ambiente e na presença do Senhor. Mas em nome de Jesus, que esta lição nos ensine, nos chame literalmente a atenção para o papel e a responsabilidade que temos de fazer com que os milagres continuem acontecendo. Cabe a mim e cabe a você se colocar na posição para que o Senhor venha operar através da minha vida, da sua vida e da igreja de modo geral. Isso é lindo demais. Ah, pastor, não faz sentido. Primeira realidade que a gente encontra aqui: Jesus enviou os seus seguidores para pregar e fazer milagres. Está onde? São Mateus capítulo 10, versículos de número 7 e 8. Pode lá, confira. Se ainda quiser, um dos evangelhos que mais pontua os milagres, né, e poder operador de Jesus é Marcos, São Marcos. O evangelho de São Marcos é o mais completo. Parece que Marcos quer mostrar Jesus como o milagreiro, aquele que veio para fazer milagre, com toda a propriedade. Você pontua lá o capítulo 3, nos versículos 14 e 15, que você vai ver Marcos comprovando essa realidade. Ainda temos Lucas 9:2 para ver Jesus enviando literalmente os seus seguidores, Jesus enviando os seus apóstolos, Jesus enviando 70 discípulos, Jesus enviando a igreja, Jesus está enviando você, Jesus está colocando você sobre essa responsabilidade de dar continuidade para pregar e realizar milagres. Pois é, Jesus declarou, na segunda observação, ele declarou que aqueles, que creram nele através da pregação da sua palavra fariam as obras que ele fez. Lindo demais! Meu Deus do céu, fariam as obras que ele fez e fariam ainda muito mais. Algumas traduções vai dizer, e fariam obras maiores ainda. Veja bem, não quer dizer que eu vou fazer milagres maiores que Jesus, não é isso. É porque o tempo de Jesus ministerial foram apenas 3 anos. O nosso tempo é um tempo muito maior. Se temos um tempo muito maior e estamos posicionados como canais, instrumentos a ser usado por ele, nós temos um tempo muito maior para fazer muito mais milagres do que foram feitos em 3 anos. É isso que ele está dizendo. Que coisa tremenda. E na terceira observação, nós encontramos aí o autor dizendo que no livro de Atos, se registra com toda a propriedade muitos milagres feitos, olha só, através da vida dos seguidores de Jesus. Meu Deus, nós temos logo Atos 3, um Pedro subindo a hora da oração nona, no templo, e um paralítico à porta do templo pedindo esmola. E o que Pedro diz? Pelo amor de Deus, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Que é isso, Jesus? Meu Pai do céu, simplesmente extraordinário. Está escrito aí, Atos 3 seguidos, do versículo 1 até o último versículo. A história é linda, essa história é extraordinária. Temos várias outras citações, capítulo 5 de Atos, capítulo 6 de Atos, capítulo 8 de Atos, capítulo 9 de Atos, capítulo 15 de Atos. São capítulos que margeiam literalmente os seguidores de Jesus
fazendo milagres. Oh, meu Deus do céu, isso é lindo, meu Pai do céu. Ele até coloca dizendo que em outros textos, né, do Novo Testamento, você vai encontrar literalmente os sinais, né? Os simeões, sinais, meu Deus do céu. Confirmando o quê? Confirmando a veracidade, né, a autenticidade da mensagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo, pois é, que se fez carne e habitou entre os homens. Coisa linda, Jesus. Eu te amo. O Senhor é simplesmente fenomenal. O Senhor é extraordinário, Jesus. Vamos lá. Tópico de número 2. Jesus desafia a fé dos discípulos. Ponto de número 1. E Jesus subiu ao monte. Sim, eu disse que a gente precisa observar essa questão de montes, né? Porque nós temos inclusive uma pauta que é intitulada o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte, nós temos ali vários acontecimentos relacionados aos ensinamentos de Jesus. Porém, esse Sermão do Monte registrado em São Mateus, no Evangelho de Lucas, ele parece que não é mais um monte. E a gente precisa entender como que é isso. O autor coloca pra gente que monte seria esse. Vamos lá. Não existe, diz, uma designação específica para a localidade deste monte. Opa, e o que ele está dizendo? Não existe uma designação, ou seja, uma região que mostre que realmente aquilo ali era um monte. Mas o que era comum naquela região eram os pequenos enlevos de terra, né? Ou região montanhosas, né? Que não eram aquelas montanhas íngremes, não, né? Mas regiões montanhosas, pequenos montes. E automaticamente, quando diz que Jesus subiu no monte, não é que ele subiu no monte literalmente, tipo o Monte Cardoso, lá em cima de lá, não, gente. Uma região montanhosa, subiu sobre um alto daqueles ali e começou a ensinar a multidão. É claro que obviamente essas regiões montanhosas acabavam dando aquela ideia de montanhas literalmente, porque a região geográfica acabava mostrando um ambiente extenso, tá? Mas não era aqueles montes difíceis de se subir, não, o povo tinha acesso, talvez fosse até o local de trajeto, pois é, tá? Então é preciso observar isso com muita calma, porque um diz monte, o outro diz planície, calma aí, gente, não é que esteja errado, não está errado, é porque eram regiões montanhosas, possuíam pequenos relevos que davam automaticamente para Jesus se posicionar, né? E aqueles que estavam sobre a planície ouviam a mensagem literalmente de Jesus. É mais ou menos assim, né? Então vamos lá. Deste monte, tal como toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno que, embora não fosse particularmente alta, podiam servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão, como eu acabei de dizer. Locais elevados, pequenas montanhas, pois é, está escrito aí. Só li para comprovar o que já havia dito, tá? Mas é dito que ele subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos e a partir dali o nosso Senhor, né, avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Olha que coisa, né? Foi nessas regiões íngremes que ele passa reunido, sentado ali com seus discípulos, ele vai ver uma multidão vindo ao seu encontro. E quando ele avista aquela multidão, ele vai, diz o autor, que ele vai testar um dos seus discípulos. Na verdade, Jesus vai aproveitar a situação para testar não apenas Felipe, mas para testar todo o seu colegiado com toda a propriedade. Felipe acabou sendo ali, né, o cara da vez, né, o elemento que Jesus vai se dirigir para ele, para que ele pudesse literalmente entender o que Jesus vai fazer. Só que aí Jesus ele vai se dirigir para Felipe, tá, e vai perguntar para ele: onde compraremos pão para que estes
comam. Pois é, Felipe, onde é que a gente compra pão? Por que Jesus está perguntando a Felipe? Por que ele não perguntou a Pedro? Por que ele não perguntou para Natanael? Por que não perguntou para Mateus? Por que ele vai perguntar para Felipe, gente? Calma aí, vamos entender. Nada acontece por acaso. Jesus não faz pergunta aleatória, sem sentido. Jesus só vai na fonte. Aprenda isso. Cristão tem que ter essa noção. Aí ir na fonte. Não é ir Não, Jesus ele vai na fonte. Felipe, aonde a gente compra pão? Por que Jesus pergunta para Felipe, pastor? Porque melhor que ninguém dos que estavam ali conheciam aquela região como Felipe. Pois é, e Felipe exatamente saberia aonde ir comprar. Pois é. O que Felipe vai dizer? Se ele não soubesse? Ah, Senhor, não sei. Sei lá, pergunta para outra aí. O que ele vai dizer? Mas, Senhor, não temos dinheiro suficiente para isso. Se não temos dinheiro suficiente, não temos pão suficiente para alimentar esse povo. E o dinheiro que temos não dá para comprar, é pouco. Calma aí. Ele poderia responder qualquer outra coisa, mas do que ele responde? Porque ele era ciente da localidade, ele saberia muito bem onde comprar pão. Só que ele está dizendo, não tem como, é impossível. Mesmo que tivéssemos pães suficientes, pois é. E detalhe, não temos, e o dinheiro que temos não é suficiente. Oh, meu Deus do céu. Bom, o que eu aprendo aqui? Vamos lá, para de fechar esse tópico aqui. O que eu aprendo? Na verdade, essa primeira apresentação, eu aprendo que todo relacionamento, diz o autor, e eu aprendo, que todo relacionamento de Jesus com os seus discípulos, pegue isso aqui pelo amor de Deus, todo relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Ah, meu Deus do céu! Ele está ensinando para quem agora? Para todos. Mas quem está sendo o da vez? Felipe. Felipe, vai aprender algo comigo aqui agora. Meu Deus do céu! Jesus é fenomenal. Lindo demais. Ponto 2. O desafio para os discípulos. Bom, o autor diz que Jesus usou a situação de uma multidão necessitada, carente, para transmitir aos seus discípulos o que, pastor? Uma preciosa lição. Ah, meu Deus do céu! Jesus é simplesmente fantástico. Bom, e aí o autor continua dizendo, nesse momento, os discípulos, tá? Os discípulos, nesse momento, os discípulos compreenderiam, entenderiam, tá? Que muitos dos desafios da missão cristã evangélica não podem ser superados apenas com o esforço humano. Coisa linda demais. Sim, Jesus vai mostrar isso. Quando ele faz a pergunta para Felipe, todos estavam presentes. Tanto é que André depois vai entrar em cena, porque todos ouviram a pergunta. E todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos sempre transmitia uma lição. A gente viu isso. E o Senhor, ele aproveita o ambiente, aproveita a multidão necessitada para lecionar não somente agora para Felipe, mas para todos os seus discípulos uma preciosa lição. E essa lição iria fazer os discípulos compreenderem que nem os esforços, nem muitos dos esforços apenas humanos seriam capazes de resolver a situação. Que os esforços não seriam suficientes. Era preciso, literalmente, entender a operosidade divina. E veja isso. E o discípulo Felipe, diz o autor, foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão. Pois é.
E o autor que está dizendo isso aqui, ele recebe a responsabilidade. Felipe, aonde a gente compra pão para dar para estes comerem? Senhor, não temos pão suficiente, não temos alimento, né? E o dinheiro que temos não é suficiente. E a pergunta de Jesus continua, Felipe, o que a gente faz? Né? O que a gente dá para esse povo? Felipe já não sabe mais o que responder, está sendo testado. André entra em cena. Vou tentar te ajudar, Felipe, se bem que não vai ajudar muito não, né? Porque a única coisa que a gente descobriu, daqui a pouco eu falo o que é. Bom, perceba, porém, que aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Pois é, Felipe, resolve isso aí. Não dá, Senhor, é impossível, é complexo. Meu Deus do céu. Porque simples, naquele local não havia comida suficiente, nem possibilidade de compra para satisfazer a necessidade da multidão, nem possibilidade de compra o quê? Dinheiro suficiente. Meu Deus do céu. Aprende-se que o Senhor desafiava então a fé dos discípulos e do discípulo Filipe, sempre com um intuito ou a intenção de promover na vida deles o quê? Crescimento espiritual. Lindo. Jesus é extraordinário. 3. Bom, meus queridos, então chegando dentro do tópico de número 3, Jesus, o pão que desceu do céu. Ponto de número 1, ou subponto, diz o seguinte: qual é o real interesse da multidão? Bom, nesse ponto de número 1, o autor ele inicia dizendo que no dia seguinte ao milagre da multiplicação de pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme João capítulo 6, versículos 22 e 6, 24. Pois é, no caso versículo 22 e versículo 24, para ser mais exato. Bom, ao encontrá-lo, Jesus transmitiu uma mensagem clara. Eu até pontuei que Jesus confrontou eles, porque quando eles, após o milagre realizado, no dia seguinte foram ao encontro de Jesus, eles foram com a mesma intenção de serem saciados fisicamente. Eles não estavam nem um pouco interessados em ouvir a mensagem salvífica de Jesus e o real significado daquela multiplicação de pães. Perceba. E aqui no tópico de número 3, o autor traz à tona novamente esse assunto. E aqui ele mostra com toda a propriedade como foi que Jesus confrontou eles, dizendo o seguinte: na verdade vos digo que me buscais pelos sinais, que vistes, porque comeste do pão e vos saciaste. Olha só, eu sei por que vocês estão vindo novamente me buscar, porque vocês comeram do pão que eu multipliquei. E vocês estão vindo, e eu sei qual é a intenção de vocês. Vocês querem apenas se saciarem, matarem a fome de vocês. Bom, e é aqui que Jesus confronta eles, dizendo que eles deveriam batalhar pelo pão que haveriam de comer. Eles deveriam trabalhar pelo pão que haveriam de comer, ao invés de ficar esperando a vida toda pão cair do céu. Não é assim que funciona, não. O Senhor, ele gera multiplicação. O fator multiplicação, ele vai acontecer, é notório, é real, está na Bíblia. Jesus vai fazer acontecer. Nós temos alguns episódios na Bíblia que eu poderia até pontuar, por exemplo, quando Elias entra na casa da viúva lá em Serepta, ela diz para ele que tinha o quê? Um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. E aí o que Elias vai dizer para ela após pedir um bolo para ele? Vai lá, faz um bolo para mim. Tu conhece a história, sabe que enquanto a mulher está indo após obedecer, ele vai profetizar dizendo que o azeite não faltaria, nem o pão se acabaria, ou seja, o trigo se acabaria, a farinha se acabaria. E por cerca de 3 anos, praticamente, Elias esteve com aquela mulher, não faltou azeite, não faltou pão, não faltou nada. Por quê? O fator multiplicação é algo que está inserido literalmente na vida daqueles que se predispõem a fazer a vontade de Deus. Se lançam literalmente dentro do centro da vontade de Deus. Então,
É real. Aquela viúva viu um milagre acontecer na casa dela. A outra viúva também, que Eliseu manda ela pegar vasos emprestados e o azeite não parava, só parou quando não tinha mais vasos. Pois é, então a multiplicação na Bíblia não é um fato que está isolado porque Jesus multiplicou pão. Não, não, não. Acontece lá no Antigo Testamento a multiplicação do azeite, a multiplicação da farinha, a multiplicação do azeite de novo. E aqui no Novo Testamento Jesus está trazendo à tona pão sendo multiplicado, peixe sendo multiplicado. Jesus era expert em fazer esse tipo de coisa acontecer. Lembra da grande pescaria? Pois é. Os discípulos estão desanimados, não conseguiram pegar nada, e aí Jesus diz para eles, lança a rede de novo. E conforme a palavra do Senhor, eles lançam a rede, apanham tanto peixe, mas tanto peixe, que parecia que o barco ia a pique, de tanto peixe que pegaram. Então, o fator milagre, multiplicação, é algo específico do Senhor e estará à disposição daqueles que se predispõem a ouvir a mensagem, a entender a mensagem, a captar a mensagem. Não é só ir na intenção de ser abençoado e pronto, amanhã eu volto de novo, sou abençoado de novo, mas a mensagem mesmo não estou nem aí, negativo. Então Jesus é claro, vocês estão me buscando apenas por interesse. Não é assim que funciona. O pão de vocês têm que trabalhar por ele, tá? Pois é, então Jesus confronta eles com muita propriedade. Bom, e aí o que a gente entende? Que Jesus percebe que aquela multidão estava interessada apenas em bens materiais, em coisas físicas, em coisas palpáveis e não no espiritual. Bom, vamos lá. Então veja bem, o Senhor, o autor, diz que ele compreendeu que a percepção daquela multidão, tá, era puramente física, interesse físico, nada mais que isso. Queriam satisfazer apenas as suas necessidades materiais. Bom, no entanto, o que a gente aprende? Tá? Que tanto o físico precisa do pão para alimentar-se, como o espiritual precisa também ser alimentado. E a ideia do que Jesus queria passar com aquilo ali era que ele era o pão vivo que desceu do céu e que estava disposto a saciar a fome espiritual deles. Só que eles estavam interessados apenas nos bens físicos e materiais, nas coisas materiais, e não no espiritual. Então ficava difícil para eles serem saciados espiritualmente, porque eles não estavam interessados nisso. E a mensagem de Jesus era essa, clara e objetiva: saciar não só a fome física, mas a fome espiritual deles, tá? Por isso que Jesus usa essa analogia, ele faz essa comparação literalmente com toda propriedade. Porém, o povo só queria saber da multiplicação de pães apenas, nada mais que isso. No ponto 2 nós temos aí o pão do céu. Isso aqui, estou chegando aqui no ponto de número 2, o pão do céu. Não é preciso debater sobre a identidade de Jesus dentro desse conceito, diz o autor, porque Jesus ele é o pão do céu, e é claro que ele está tratando dele mesmo como esse pão. E dentro desse evangelho nós vamos encontrar uma identidade divina, diz o autor, e a identidade divina de Jesus se classifica como o eu sou. Pois é, essa mesma colocação, Jesus agora está dizendo que eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou, está escrito. E essa é uma identidade divina, eu sou. E ele diz mais ainda, há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autenticam essa identidade divina. Primeira delas, eu sou o pão da vida. Pois é. Segunda, eu sou a luz do mundo. Terceiro, eu sou a porta das ovelhas. Quarto, eu sou o bom pastor. Quinto, eu sou a ressurreição e a vida. Sexto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sétimo, eu sou a videira verdadeira. Olha só, a identidade de Jesus sendo revelada de forma extraordinária. Pão da vida, luz do mundo, porta das ovelhas, bom pastor, ressurreição e vida, verdade, caminho, videira. Meu Deus do céu, Jesus é fenomenal, simplesmente fenomenal. Bom, ele diz mais ainda que
Se há uma comparação no versículo 32 entre o maná da peregrinação de Israel no deserto, sobre a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desceu do céu, ou seja, o Cristo, nosso Senhor afirma que quem se alimenta desse pão viverá para sempre. Se existe essa comparação, pois é, o pão que desceu do céu, o maná, eles comeram e morreram, mas quem come do pão que é Jesus não morre, come e vive. Pois é, coisa linda demais. Bom, está escrito aí. Terceiro, o que é comer o pão? Vamos lá. O que é comer o pão? Bom, algumas mudanças, diz o autor nas palavras de Jesus, né, sobre essa questão do pão. Vamos lá. O pão vivo que desceu do céu. O pão que eu der é a minha carne. O que Jesus está dizendo com isso? Bom, existe dentro dessa colocação aquela fala muito comum que acontece na Santa Ceia, né? Onde a gente comumente diz assim: este é o meu corpo que é partido por vós, né? Comei dele todos. Perceba que aquilo ali é um simbolismo, claro. Jesus fez isso por ocasião quando se reúne com seus discípulos, né? Oficializando a ceia, Jesus faz isso, ele parte o pão dizendo simbolicamente que aquele pão era o seu corpo, e quando eles vão beber do cálice, ele diz que o que estava dentro do recipiente, que era o vinho, simbolizava seu sangue. Perceba que Jesus está vivo, e vivo ele está fazendo essa comparação. Então, automaticamente, isso aqui já coloca por terra aquela ideia da igreja, né, dos primos dizerem que, literalmente, né, o pão se transforma no corpo, na carne, assim como o vinho se transforma no sangue. Não, não se transforma, isso não acontece. Não acontece nenhuma metamorfose aqui, não. O próprio Jesus estava vivo quando disse, é que simboliza, é símbolo, é minha carne que é partida por vós. O sangue, o vinho, Jesus estava presente. Então não existe essa transmutação, não, de que o corpo se torna literalmente, né? Tem inclusive uma outra igreja, né, protestante até, que diz que naquele momento Jesus ele assume literalmente quase a mesma coisa, né, da consubstanciação e da transmutaciação. São palavras que uma é usada pela Igreja Católica, a outra é usada por protestantes, que dizem que aquilo ali representa a carne literalmente, ou seja, Jesus ele se transforma na carne. Não é nada disso, é tudo simbólico, tá? Simbólico. Jesus estava presente, estava vivo quando oficializou isso aqui. Então fica impossível dizer que o pão vai se transformar, porque você come um pão e diz assim, se transformou. Como é que se transformou se está com gosto de pão? Como é que você vai beber o vinho se está com gosto de vinho ou não está com gosto de sangue? Sem noção isso, não, hein? Ok? Então isso aqui é muito importante a gente observar. E para a gente concluir, o que a gente compreende com essa lição? A gente compreende automaticamente que Jesus ele é o pão vivo, ele é o pão da vida, tá? Que se ofereceu por nós, tá? Bom, assim como o pão é necessário para manter o corpo físico, né? O pão espiritual Jesus, que é também a palavra, é o que nos mantém vivo. Pois é, como assim a palavra? Jesus não é o centro da Bíblia, Jesus não é a pauta do Novo Testamento, Jesus não é o pão vivo que desceu do céu, ele mesmo não diz que é a palavra, ele mesmo não diz que é a verdade. Então, está escrito aí. Aqueles que se alimentam de sua palavra, pois é, satisfazem a sua fome espiritual e recebem vida eterna. Lindo demais. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, mas não devemos limitar-nos ao alimento material, como aqueles elementos estavam fazendo. Não, devemos buscar o alimento espiritual, o que é o pão do céu, que é Jesus. Falou? Deus abençoe. Até a próxima.